continuar nosso raciocínio aqui. Por exemplo, o problema do pódio, a ordem em que os elementos estão dispostos é importante, mas em alguns problemas, a ordem em que eles são dispostos não é importante, não interfere no resultado final. Por exemplo, eu vou construir uma comissão, eu preciso de pessoas para compor uma comissão. E ao todo eu tenho 4 pessoas. No problema do pódio eu também tinha 4 pessoas. Aqui a gente já está trabalhando com comissão. Então, olha só, pensando aqui que eu chamei a pessoa 1, pessoa 2 e a pessoa 3. Se eu estiver trabalhando com permutação, se eu chamar P1, P2, P3, P3, P2, P3, P1, os resultados aqui são diferentes, mas na combinação não. Se eu chamar a pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3 para compor uma comissão, ou eu só inverter a ordem que eu tô chamando elas aqui, ó, P2, P3, P1, é o mesmo resultado. Então, a combinação se aplica nesses casos, em que a mudança de ordem não interfere no resultado final. Então, aqui, ó, a combinação é utilizada quando selecionamos P objetos, certo? De um conjunto total de N objetos. E a ordem na qual eles estão arranjados não importa. Então, aqui nesse exemplo, olha, a gente tem 4 pessoas, então é a combinação de 4 pessoas. E quantas pessoas que eu vou selecionar para poder utilizar essa vaga? 3 pessoas. Então, eu vou fazer N fatorial, que seria o número total de pessoas, 4 fatorial, dividido pelo P fatorial. Meu P aqui, ó, é 3 vezes N menos P fatorial. 4 menos 3, 1 fatorial. Resolvendo aqui, vai ficar 4 vezes 3 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 1 fatorial, que dá 1. Posso cancelar esse aqui com esse aqui e eu escrevo que eu tenho 4 possibilidades. Quais são essas possibilidades? Elas estão dispostas aqui, ó. P1, P2, P3 é a primeira possível comissão. P1, P2, P4 é a segunda possível comissão. P1, P3, P4 é a terceira possível comissão. E P2, P3, P4 a quarta possível comissão. E isso me dá essas 4 possibilidades de combinação de solução para o meu problema. Então, notem aqui que eu mudar a ordem em que os elementos são escritos não muda o resultado final do meu problema. Não esqueçam então da fórmula. A combinação de N elementos tomados P a P é dado por N fatorial dividido pelo P fatorial, N menos P fatorial. Coloquei aqui nessa próxima folha um outro exemplo de problema. Numa reunião com 7 rapazes, aqui a gente tem um conectivo, o conectivo E, princípio da multiplicação, que eu já falei na aula anterior, na primeira parte. E 6 moças. Quantas comissões podemos formar com 3 rapazes e 4 moças? Então, eu tenho 7 rapazes. Se eu mudar a ordem aqui, o resultado não interfere. De 7 rapazes, eu vou escolher 3 deles. Então, a combinação de 7 tomados 3 a 3. E aqui a gente tem um conectivo, o conectivo E. O E, a gente não pode esquecer que é dado pela multiplicação dos eventos. Então, combinação de 7 tomados 3 a 3. E a combinação de 6 mulheres, de 6 moças, eu vou escolher 4 delas. Então, aqui resolvendo, vai ficar... a combinação vai ser o N fatorial, que seria o 7 fatorial, N menos P fatorial, 7 menos 3, 4 fatorial, vezes o P fatorial, que é 3 fatorial, vezes o 6 fatorial, dividido por N menos P, 6 menos 4, 2 fatorial, vezes 4 fatorial. Resolvendo aqui, a gente tem 7 fatorial, 7, vou desenvolver esse fatorial, desculpe, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido aqui por 4 fatorial, vezes
3 vezes 2 vezes 1. Posso cancelar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial. 3 vezes 2 dá 6, então eu posso cancelar esse aqui com esse aqui. Vezes 6 fatorial, que desenvolvendo é 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido aqui por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, vezes 4 fatorial. Posso cancelar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial, e esse 6 aqui pode ser dividido por esse 2 daqui, que dá 3. Então, resolvendo aqui, a gente vai ter, ó, o 6 foi cancelado com 3 vezes 2, o 4 foi cancelado aqui. Então, a gente vai ter 35 vezes, aqui a gente cancelou o 3 com esse 2 e o 4 fatorial com esse 4 fatorial. Então, a gente vai ter aqui 3 vezes 5, que dá 15, e isso me dá ao todo 525 possibilidades. Feito isso, a gente conseguiu finalizar o nosso problema, e aí é adequado que vocês verifiquem se houve o uso de algum conectivo e se utilizei esse conectivo. Ele é um e, um ou. Se for um ou, a gente usa a operação de soma. O e, a gente multiplica os eventos. E ao todo, a gente consegue contabilizar o número total de possibilidades de um evento. Então, com isso, na aula de hoje, a gente percebeu que, através do uso da permutação, a gente pode escolher eventos que, se eu mudo a ordem, eu mudo a saída para o problema. E na combinação não é isso que acontece. Eu mudo a ordem, isso não interfere na resolução final do meu problema. Então, eu posso remover essas soluções que se repetem para o meu problema. E o número, com isso, o número de resultados da combinação vai ser inferior, menor que o número de possibilidades da permutação, porque na combinação há a exclusão desses eventos repetidos. Então, finalizada essa aula, eu vou deixar para vocês resolverem uma lista de exercício para ser entregue ainda essa semana, sobre arranjo, permutação e combinação. Além disso, eu vou fazer na próxima terça uma aula no Google Meet para a gente poder tirar dúvidas sobre as aulas da semana passada e terça.